áudio dela e ela. Gente, sejam todas bem-vindas a mais esse episódio de podcast, que estamos aqui com uma convidada muito mega especial. Conforme combinado com vocês, sempre traremos mulheres inspiradoras e hoje não será diferente. Estamos aqui com Cris Damasceno, ela que é uma mulher, já falei, inspiradora, muito forte, muito guerreira, uma história muito motivacional aí para todas nós mulheres, de muito exemplo. Ela que é advogada, criminalista, ela já foi vice-presidente da UABDF e hoje ela é presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada no Conselho Federal da OAB. Tô falando para vocês, aqui a gente não tá de brincadeira não, a mulherada é forte, não é não, Sônia? Com certeza, mas antes de a gente começar a nossa entrevista aqui, não esqueça de curtir, compartilhar, ativa aqui o sininho para que você possa receber todos os nossos novos vídeos. Lembrando também dos nossos patrocinadores, Advance Contabilidade. Se você está procurando uma contabilidade que cuide aí da sua vida, da sua parte contábil de uma maneira com muito carinho, com muita atenção e de uma maneira com expertise, que é o principal hoje em dia, ainda mais com tantas mudanças que nós estamos passando agora, Advance Contabilidade. Serve tanto para autônomos, tem também uma carteira também de empresas, microempresas, grandes empresas e até você aí que tem às vezes a sua empregada doméstica, tem aquela pessoa que te auxilia, eles têm um pacote especial para te ajudar aí ao longo do ano a emitir essas guias, que às vezes pra gente é um pouco mais difícil, vai chegar aí todo mês na sua casa para que você possa regularizar a situação aí da sua auxiliar. E também temos a Joy Clothes, uma loja feminina, sabe, aquela roupa com preço acessível, roupas de corte bom, material de qualidade e que serve para todas as mulheres, porque isso é importante falar. Lá você acha roupa do seu tamanho real, né? Só aqueles tamanhos únicos não. Joy Clothes. Vamos deixar aqui na descrição dos vídeos os arrobas para que você possa ir lá seguir e compartilhar também os nossos patrocinadores. Exatamente, gente. E aqui o nosso podcast é voltado para mulheres, né? Por isso que essa é uma loja de mulher da vida real. Galera, hoje a gente vai falar de uma história muito bacana, de um tema muito bacana também, de certa forma até polêmico, né? E a gente vai quebrar certos padrões e certas crenças limitantes, digamos assim, hoje. Lembrando que esse podcast é voltado para o público feminino, então traremos sempre pautas femininas, tragam ideias também, temas que vocês querem desenvolver aqui. Como eu falei, sempre convidadas, mulheres inspiradoras, assim como Cris Damasceno, que está aqui hoje. Bem-vinda, Cris. Hello, mulherada maravilhosa. Hello, Brasil. Obrigada pela acolhida e para mim é uma honra estar aqui falando com vocês e de uma pauta que para todas nós é tão relevante e importante. Sim, com certeza. Exatamente. E eu quero começar, Cris, sabendo de você, olhando para você assim, sabe? Eu quero saber quem é Cris Damasceno. Nossa, eu já comecei gostando desse negócio. Eu adorei essa pergunta. Você sabe por quê? Porque eu acho que a primeira coisa quando a gente se entende como gente é a gente ter uma identidade firme. E a identidade, ela não é pautada na nossa vida profissional. Então é por isso que quando você pergunta quem é a Cris Damasceno, eu tenho 42 anos, eu não tenho filhos, eu tenho uma cachorra que tem 14 anos de idade que me acompanha, eu sou divorciada, eu tenho uma irmã, eu tenho uma sobrinha que eu amo demais, eu adoro comer comida japonesa, eu adoro viajar, gosto de trabalhar inclusive fora para poder me inspirar a escrever, a ter estratégias novas, adoro conversar, gosto de conversar, gente. Eu ministro aula porque eu tenho que conversar obrigatoriamente com alguém. Tem que falar. Gastar vocabulário. Olha, disso a gente entende também, né, Sônia? Porque olha a necessidade. Eu tive um ex-namorado que falava assim: minha filha, você tem um dom da fala. É isso, eu também. Eu gosto de falar, então eu tô na sala de aula porque eles estão lá obrigados e têm que me ouvir. Então, essa sou eu. Sou uma pessoa altamente comunicativa. Adoro pessoas. Eu tô aqui para as pessoas e pelas pessoas. Então, todos os trabalhos e projetos que eu tenho são voltados para as pessoas. Gosto de agradar as pessoas. Adoro servir também. Sempre penso para mim e também como que eu posso fazer o melhor para os outros. Essa sou eu. Olha que bacana. Qual é o seu signo, Cris? Eu sou Gêmeos. Gente, agora tudo fez sentido nesse lugar aqui. Vamos parar aqui porque temos 3 geminianos.
Eu tô com dó do Smith. Nossa, Smith do céu, você vai ficar aqui, meu filho, o dia inteiro. Eu, 3 geminianas numa mesa só, não é brincadeira não é brincadeira, não. Tá explicado, acabamos de descobrir. A gente descobriu. É o segredo de tudo. É isso aí, exato. Mas, Cris, uma pauta muito importante que foi, né, que você trouxe no âmbito da OAB, mas a gente entende que vai se encaixar em todo o mercado de trabalho. Que foi uma pauta que surpreendeu muito, né, a própria advocacia, porque é um assunto que não se fala e é um assunto que é necessário não só dentro do direito, não só dentro da advocacia, mas em todos os ramos, em todas as atividades, em todas as profissões, que foi o assédio, né, o assédio à mulher dentro do trabalho, dentro daquele ambiente. E aí, eu gostaria essa é a nossa pauta de hoje, eu gostaria de começar perguntando assim, qual foi esse feeling? Porque é algo que sempre aconteceu, mas de uma maneira assim muito velada e numa profissão que é muito, infelizmente ainda é muito machista. Então, como que foi? Não, vamos trazer essa pauta porque ela é necessária. Algo aconteceu com você? Algo aconteceu com alguma advogada próxima? Ou foi um compilado da sua gestão na OAB que você viu essa necessidade e acabou trazendo? Como é que aconteceu? Assim, essa ideia foi, na verdade, uma ideia coletiva. Ela não é uma ideia da Cristiane. No dia 29 de abril de 2021, aproximadamente, a nossa comissão aqui, da Mulher Advogada do Distrito Federal, que é coordenada pela nossa querida conselheira Nildete Santana, já tinha lançado a campanha do assédio. A gente já vinha conversando, eu e ela, porque ela é uma pesquisadora nata, então alguns números vinham crescendo. Na verdade, não é crescendo, a gente não sabe. As pessoas passaram a falar mais sobre esse assunto, né? Então, essa foi uma temática que começou a nos preocupar neste período. Quando eu iniciei a gestão da Comissão Nacional, uma conversa entre eu, ela e a Daniela Teixeira, nós achamos que a gente precisava ter um marco para essa minha gestão que se iniciaria ali no mês de fevereiro de 2022. E aí, trouxemos à tona esse projeto que se iniciou aqui. Mas eu sei que esse não é um projeto só da OABDF. Certamente esse assunto ele também viralizava em outros lugares. Agora, qual que era a questão? É porque aqui a gente sempre teve uma gestão voltada e com atenção para as pautas femininas. Então, isso nunca ficou à margem. Então, é óbvio que nós conseguimos falar, né? Então, não teve nada que a Comissão da Mulher Advogada não tenha proposto para a diretoria que não tenha sido encampado e divulgado para a advocacia feminina do Distrito Federal. Porque a nossa terra aqui, eu costumo dizer que ela era fértil. Ela é uma terra fértil para a gente poder trazer esses temas, né? Aqui nós temos homens que são muito parceiros. Eu costumo dizer a professora Gisele, que é uma professora francesa, que trabalha muito com essa pauta de liderança feminina. Ela esteve aqui no Brasil e no Conselho Federal e ela trouxe uma coisa muito engraçada com relação aos homens, que são os homens humanistas. Então nós precisamos de ter nas trincheiras junto conosco homens que consigam lutar por essas pautas, porque não é uma pauta da Cristiane, não é uma pauta da Sônia, é uma pauta de todos e todas, porque isso traz um impacto social importante. Então a ideia surgiu daí. Prontamente o nosso presidente do Conselho Federal, apesar de desafiador, né, esse assunto, porque esse é um assunto que mexe com todo mundo, inimigos e amigos, sim, né? Sim. Quando eu montei então o projeto, criei o canal de denúncia no Conselho Federal, falei, presidente, tá aqui o projeto, a extensão do projeto é esse, eu vou andar em todos os rincões do Brasil fazendo propaganda disso, pra gente trazer à luz esse assunto. Tudo bem? Ele falou, vamos colocar para pautar na diretoria e você já tem aqui o meu apoio. Então, por que o projeto teve essa extensão? E a gente ouve falar tanto desse assunto? Porque nós tivemos lideranças comprometidas com ele. Tanto femininas como masculinas, então. Tanto femininas quanto... Então, assim, por exemplo, Sônia, começou a surgir os assuntos entre eles me perguntam muito assim, mas o que é uma paquera e o que é um assédio sexual? Então, vocês estão vendo que nós estamos em 2023 e os homens têm dúvida de como tem que se portar, porque a gente traz uma cultura, sim, introjetada, estrutural, de machismo, né? Então, assim, eles têm dúvida de como que eles abordam dentro de uma paquera, para poder saber se aquilo não é assédio. Se não tá ultrapassando algum limite, né? Exatamente. E isso foi bom, porque eu achei ótimo essas dúvidas, porque a gente tem a oportunidade, você vê que começou ali um caminhozinho aberto pra gente poder tratar desse assunto. E as pessoas começaram a ter atenção com relação a essa pauta do assédio dentro do sistema OAB. Engraçado que até a gente, mulher, depois que foi lançada essa campanha, é que eu fui parar pra pensar no meu passado, né?
É verdade. Que aí a gente fala assim, cara, eu sofri assédio e não sabia e não percebi. Porque hoje eu atuo, já faz uns 6 anos que eu atuo pra mim mesma, mas no começo, assim, que eu peguei a OAB, eu tava em um escritório. E é engraçado, porque eu era a única, além do meu chefe, o dono do escritório, ele era advogado, mas não sabia advogar. Tirou a carteira da OAB porque ele tinha uma imobiliária e queria agregar serviço. Então ele se formou, mas não sabia nada. Então ele me contratou, porque eu já tinha estagiado, toda a minha vida de estágio tinha sido justamente num jurídico de uma imobiliária. E ele, não, eu quero você como a minha advogada principal, você vai ser como se fosse uma coordenadora. Então, assim, você que vai coordenar, você que vai montar os processos, você que vai entrar em contato com os clientes. Então, assim, eu entrei num escritório que não tinha nada de arquivo naquela época, ainda era tudo impresso, era arquivo físico, não tinha nada de arquivo. E eu organizei todo o escritório, ele me deu uma meta para em 3 meses fazer não sei quantos processos, eu dobrei a meta. Então, assim, só que quando o escritório começou a engrenar, que ele começou a entender mais ou menos como funcionava, ele colocou um advogado homem. E aí ele começou a tirar as minhas atribuições e passar para esse advogado. Ao ponto dele querer trocar a minha remuneração pelo do advogado. Falar assim, olha, você tá fazendo menos do que ele agora. Então, é justo que você comece a ganhar o que ele ganhava e ele ganhe o que você ganhe. E na época, nunca passou pela minha cabeça, estou sofrendo um assédio. Não, foi assim, oxe, mas como assim? Não. Eu pensava em machismo, mas eu não pensava em assédio. E aí foi um embate, porque eu falei assim, olha, então vamos fazer assim... se você quer inverter as nossas remunerações, eu até aceito que a minha remuneração ela seja diminuída, desde que a minha rentabilidade também diminua. Então, vamos fazer um projeto? Dá pra mim, pra ele, uma meta semanal de processo e vamos ver quem é que bate primeiro. Porque apesar dele estar com mais atribuições, eu ainda tenho mais expertise no assunto do que ele. Então, aí ele ficou, não, mas é um absurdo eu testar a capacidade do advogado, não era nem a minha capacidade, a capacidade do advogado. Eu falei, não, mas você não está justamente querendo diminuir a minha remuneração, eu só aceito se eu estiver rendendo menos, porque se eu estiver rendendo menos para o escritório, eu entendo que de fato eu preciso ganhar menos. Agora, enquanto eu estiver rendendo mais do que ele, é injusto que você faça isso. E aí foi aquele bafafá na época, no escritório. E eu sei que o negócio foi caminhando num sentido em que eu comecei a ser desprestigiada, ao ponto dele falar assim, a partir de agora, ele não falou com todas essas palavras, mas a partir de agora você tem um novo e-mail, o seu e-mail é recepção, o nome do escritório, você agora vai ser atendente do escritório. E ele vai ser o coordenador. Oi? E aí... Hoje eu paro pra pensar e fico, gente, foi um assédio, assim, do começo ao fim. Exato. A partir do momento em que eu já tinha dado toda a rentabilidade, tinha treinado, porque esse novo advogado também chegou sem saber nada da área, eu treinei, achando que ele seria um colega de trabalho, mas não. Tanto é que hoje ele é sócio do escritório. Ele é sócio do escritório. E no dia que ele me chamou na sala dele... E aí eu acho que é muito de natureza nossa, né? Quando ele me chamou no escritório, que ele falou que eu teria um novo e-mail, que eu passaria a responder os e-mails de cobrança, que eu passaria a atender os clientes, não mais a montar processo, eu falei assim, eu queria então te chamar para nossa sala de reunião, para que a gente finalizasse essa conversa. Ele, não tem intenção, eu quero terminar essa conversa na sala de reunião, porque na sala de reunião tinha os nossos diplomas. Ele tinha colocado a cópia dos diplomas. E eu levei ele lá e falei assim, olha... O meu diploma ali é bacharel em Direito. Eu não fiz secretariado. Você quer uma secretária, contrate uma. Ele, o quê? Eu falei assim, eu me recuso a me rebaixar a esse ponto. Você não quer mais que eu seja advogada do seu escritório? A gente rescinde o contrato. Eu era associada pra gente rescinde o contrato. Estou pegando as minhas coisas, estou indo embora. Não, mas você não pode abandonar esse escritório. Como que isso aqui vai funcionar sem você? Eu falei assim, mas olha ali o outro coordenador. Exato. Mas isso não é uma secretária que vai desfazer o escritório que você fez. Então, assim, hoje eu paro pra pensar e fico, gente, olha que loucura que eu passei, não identifiquei como assédio. E aquela coisa, mesmo se eu tivesse identificado, eu talvez não teria quem recorrer. Que hoje, justamente o que a campanha trouxe foi, além de trazer toda essa conscientização, também trouxe canais, medidas para que essas mulheres possam falar, possam denunciar, né, ter voz. Porque se naquela época fosse... eu ia fazer o quê? Tá, é assédio.
tá, vou chorar onde? Exato. No colo de quem? E ter voz e identificar. Então, por isso que Exato. esse tipo de campanha é muito importante, pra gente justamente entender quando acontece. Exato. E ter esse feeling mesmo. Porque Exato. por conta da sociedade, por conta das crenças e tudo mais, às vezes é difícil até pra nós mulheres identificar, Com olha, certeza. estou sofrendo um abuso aqui, estou sofrendo um assédio moral, que foi o seu caso, sexual também. É engraçado que me veio à mente também uma situação que eu passei num trabalho que não era relacionado à advocacia, foi antes de advogar. E é importante dizer porque nós temos mulheres que estão nos assistindo de todas as profissões aqui. Né? Assim, eu falo da minha atuação como advogada, mas quantas mulheres, às vezes, capacitadas, Muito. diplomadas, que tem toda uma expertise, Demais. é porque chega São um homem, subjugadas. tira ela Total. daquele cargo, daquela função, Total. diminui pra Total. falar assim, você é mulher, Total. ele é homem, ele que vai ficar. Exato. E digo mais, essa situação que eu passei foi no sentido de ser promovida várias vezes, porque eu mostrei minha competência, eu mostrei o meu trabalho, mostrei que eu tinha vindo, né, e por que eu estava ali. E homens que estavam ali há 15 anos, por exemplo, não tinham saído do lugar. E aí a primeira coisa que se fala quando uma mulher começa a Fez o teste do sofá. Obviamente. precisei nem falar, tá vendo? Exato. Por quê? Porque é exatamente isso. Eu comecei a ser rotulada dessa maneira. Que fiz teste de sofá, que eu estive com todos os meus chefes, inclusive todos eles casados, que eu respeitava muito, eles também me Exato. respeitavam muito. Foi porque realmente eles viram em mim um potencial que às vezes até eu não via, mas que eles foram me dando oportunidades e abrindo portas e eu fui entrando. Aham. Mas a justificativa pra eles, pros outros, né, que estavam olhando isso, cara, chegou assim a situação de o povo não me dar bom dia. Eu acredito plenamente nisso. Não me dá bom dia. Então, assim, eu sempre gostei de me arrumar, eu sempre gostei de me maquiar, eu sempre usei um salto alto. Pronto. Aí, então, fechou. é certeza absoluta. Fechou o pacote completo. fechou o Ela, pacote ela já vem completo. preparada todos os dias. Exatamente. Cara, e isso, eu juro, eu sofri demais. Mas assim. você sofreu só com homens ou também com mulheres? Não, com mulher Com lá todo também. mundo. É os homens, as mulheres, porque assim, a fofoca rolou e aquilo ali foi uma verdade absoluta pra eles e pronto, acabou. E as mulheres também. E eu achei legal que depois de muito tempo, depois de uns 5 anos que eu tava exercendo a função, veio uma colega de trabalho que inicialmente não falava comigo porque jurava que essa história era verdade e ela mesma espalhava isso pra todo mundo. E aí, no momento de lazer e descontração, ela veio e me pediu desculpa. Ela falou, olha, me desculpa, eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com você e eu vi que não é assim. E que você realmente é competente, que você realmente faz jus onde você tá. E eu chorei, assim, sabe? E eu fiquei muito chateada porque, na época, isso me pegou no lugar, sabe? Claro! Eu ia todos os dias trabalhar com aqueles olhares, assim... Eu entendo. Isso chegou até aos ouvidos de cliente. Então, imagina a situação. Poxa, um cliente me olhar tendo aquilo como verdade na cabeça dele. Não, é o que aconteceu mesmo e tal. Um cliente. Então, isso pra mim, nossa, era assim... devastador, assim. Imagino. No início, pra mim, foi... Depois eu comecei a lidar com aquilo ali e entender que eu precisava tirar aquela imagem das pessoas. E, enfim, não é um trabalho são meu, as pessoas que tem que mudar. É a gente que tem que ir a feia, gente. desarrumada, dar uma de Exato. burra pra não... Isso. Não, pra não mas eu não fui feinha, não. Me armava cada vez mais. Até porque foi exatamente isso que chamou a atenção, né? A construção da imagem pessoal também, que é importante. Tanto para o homem quanto para a mulher, isso independente. E eu sempre trabalhei essa minha imagem. E aí era visto de forma equivocada por uns e por outros não. Mas é exatamente isso, a gente se culpar, sabe? Ver aquele sentimento de culpa e falar assim, puxa, eu tô errando em algum lugar para as pessoas pensarem isso ao meu respeito. Mas isso é horrível. Mas isso acontece acontece com relação a nós mulheres, porque você construiu nessa sociedade que a gente chama de patriarcal a nossa função restrita ao espaço doméstico e privado. Então, às vezes as pessoas falam assim pra mim, é porque as mulheres também são muito difíceis, elas não se unem. Sabe por que a gente não se une? Porque o nosso espaço sempre foi o privado. Os homens sempre aprenderam a se socializar, se você prestar atenção. Então, quem serve ao exército é eles. Quem ganha a concepção de espírito de corpo, porque quando você vai para uma guerra, quando você serve num serviço militar, tem muita coisa útil que se aprende. Uma delas é essa. É você ter esse espírito de corpo, é você saber e reconhecer liderança, é desenvolver líderes. Então, veja, eles sempre estiveram debaixo deste manto. A nós era reservado aquele espaço de cuidar da
casa e das crianças. Não era um espaço comunitário. Esse espaço passou a ser comunitário quando as guerras vieram chegando e os homens tiveram que ir para frente da batalha, as mulheres passaram a ocupar espaços que eram deles, porque não tinham outras pessoas para poder efetivamente trabalhar. Então, assim, essa competição que às vezes pode existir entre nós vem muito também do modelo a que nós fomos submetidas. E aí é por isso que nos cabe, eu tenho falado muito uma coisa, que é o reconhecimento da nossa responsabilidade geracional, em a gente mudar isso para aquelas e para aqueles que vêm depois de nós. Nós passarmos a ter um espírito de corpo, passarmos a falar, pera lá, você tá falando isso dela por quê? E ainda que fosse isso, a gente se estabelece por competência em determinados espaços, porque senão você não dá conta de ficar. Pensa lá, por exemplo, no mercado financeiro, por mais que a mulher se envolvesse com todo mundo, é uma pessoa que tem que ter expertise naquilo dali, porque você faz os outros perderem dinheiro, você não vai conseguir fazer gestão do patrimônio de outras pessoas. Quer dizer, assim, né? Porque os homens têm esse tipo de hábito, e não é por isso que a competência deles é questionada e pautada por isso, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Então, o assédio, na verdade, eu acho que é importante também, gente, a gente deixar claro algumas coisas com relação ao conhecimento. O assédio é algo que acontece dentro do ambiente de trabalho. Ele não é a mesma coisa que a importunação sexual. Importunação sexual é um crime, tá previsto no nosso Código Penal, um crime contra a dignidade sexual, e ela acontece fora, dentro de outros espaços, como um ônibus, por exemplo, que é muito comum você ter vagões e ônibus específicos para as mulheres, porque as mulheres são importunadas sexualmente ali, enquanto estão dormindo dentro do ônibus, ou quando estão em pé, quando os ônibus estão lotados. Isso é importunação sexual. O assédio moral e sexual, ele só acontece dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, nós temos alguns problemas, porque o assédio moral, ele não tem tipificação na nossa legislação hoje. A gente usa a Convenção 190 da OIT para definir o que é o assédio moral. O sexual está previsto no Código Penal já como crime. Mas tanto um quanto o outro, você precisa fazer isso. Qual é o resultado disso para a cabeça das pessoas? É enlouquecedor. Então, assim, a Justiça do Trabalho, ela já vem lidando com essa situação há muito tempo. Então, você vê pessoas aí indenizadas porque tomam Rivotril hoje, depois que passaram por situações humilhantes dentro do ambiente de trabalho. Não é que não se possa tomar remédio, mas a pessoa estava bem e teve o emocional prejudicado por causa daquela convivência maléfica. Então, o que eu digo sempre às pessoas é o seguinte: se nós estamos aqui, tudo que foi construído nesse planeta tem um direcionamento. Qual que é? Pessoas. Então, se você quer liderar pessoas, estude sobre pessoas. Se você não está habilitado a estar na frente de pessoas, porque você é uma pessoa irritadiça, desorganizada, não pegue cargo de chefia. Porque liderar significa você estar num patamar, e eu digo patamar não é porque você é diferente dos outros, mas eu digo, tem que ter mais resiliência, você tem que saber fazer a leitura das outras pessoas, porque às vezes a pessoa chega irritada no ambiente de trabalho porque está passando por um problema financeiro gravíssimo, está passando por um problema pessoal, familiar seríssimo, não se abriu com ninguém, por isso que ela não está produzindo. E o líder ou a líder tem obrigação de conseguir fazer essa leitura. Então é por isso que, para a gente evitar o assédio dentro do ambiente de trabalho, como é que nós temos que fazer? A gente precisa preparar as lideranças. Por quê? Você pode acabar com a vida de uma pessoa. Então, assim, a gente tem N casos de pessoas que se suicidam por causa do assédio que é praticado dentro do ambiente de trabalho. A nossa realidade de mulheres, nós sim, somos 75% mais assediada que os homens. Então, em todos os sentidos, tanto moral, por que ele se sentiu à vontade, Sônia, de fazer isso com você? Porque você era uma mulher. Se fosse outro homem que estivesse ali, ele não se sentiria à vontade de falar isso, porque ele olha pra você e fala assim, com ela eu posso fazer, com ela eu posso submetê-la ela a esse tratamento. Os homens não. Então, essa estrutura patriarcal, realmente, a gente tem que ter mecanismos de você ir quebrando essa estrutura e mudando a mentalidade. Agora, veja só, mudar a mentalidade, às vezes a gente dura, é uma geração para você trocar a mentalidade e conseguir inserir uma nova prática e uma nova cultura social. Então, com relação ao assédio, a gente tem essa questão. E a gente foi também ensinada a aguentar. Fala, aguenta mais um pouquinho, né? A pessoa tá nervosa hoje, seu chefe não tá bem. Só que a gente tem um grau, né, de tolerância. A gente chega no limite, não dá pra aguentar mais um pouquinho. Tá. Esse mais um pouquinho. Ou então, passa anos, às vezes. Ou então a gente fala, comenta com outra mulher, ou com uma amiga, ou com um familiar, e fala, será que você não tá exagerando também?
A gente é parte descredibilizada, mimizeira, né? Ah, mas você não é mimimi, não. Assim, a gente é descredibilizada. Só que você não entendeu errado. Você sabe que com relação a isso, quando eu tive em registro, que a gente teve uma colega procuradora que apanhou, esse caso foi notório porque as outras colegas de trabalho filmaram. E uma das coisas que eu comentei lá com o prefeito foi porque aquela situação com aquele rapaz era contínua. Ela já tinha notificado todo mundo dos problemas que ele tinha de relacionamento lá dentro. Mas qual que era o problema? Ela foi descredibilizada. Agora veja, a Gabriela era a procuradora-geral, foi alçada a esse cargo porque é uma mulher competente, dá conta de gerir. Por que ninguém conseguiu entender o que aquela mulher estava falando? Que aquele rapaz era um rapaz problemático. Porque as pessoas acham que a gente está exagerando. Sempre, até acontecer algo como esse. E esse caso dela não é o primeiro, porque a gente já teve outros casos no interior de São Paulo que vieram à tona depois do caso dela. Então as pessoas têm que parar de entender que nós estamos dando volume para a história, exagerando com a história. É a mesma coisa quando você fala sobre a violência doméstica, né? Quando a mulher vem e fala assim, muitas vezes, ele me esganou. Aí a pessoa fala, não, porque aquele dia ele estava nervoso. Não, a pessoa que esgana, ela tem capacidade de matar. Sim. E aí, quando a mulher morre, deixa os filhos, ele é preso e você causa aquela destruição na vida daquela comunidade, que é aquela família como um todo, já tá tarde demais, gente. Aí o estrago, ele já foi feito socialmente. Então a gente tem que começar a prestar atenção aos sinais. Aí as pessoas falam muito assim pra mim, mas é porque as mulheres mentem. Eu falei, não, para. Me fala então em números, quantos casos de mulheres que mentiram realmente. As pessoas não sabem dizer, porque conhecem uma mulher que foi lá e se utilizou da Lei Maria da Penha e, na verdade, a violência não existiu, mas ela é a exceção da exceção. Sim. O grande número de mulheres foi submetida, sim, a um tipo de violência psicológica. Sua burra, idiota, imbecil. Uai, gente, você ouvir isso da pessoa que deveria ter admiração e amor por você é o quê? É uma violência moral? Sim. Assim como exigir, às vezes eu fico olhando, assim, a mulher trabalha tanto quanto o marido, aí a responsabilidade de fazer o jantar é dela. Não é dela. A vida comum, isso é bíblico. Para aqueles que não falam muito da Bíblia, isso é bíblico, porque a vida comum do lar tem que ser exercida igualmente por ambos. Aí a pessoa acha que não. Senta lá e deixa a mulher fazer a administração toda. E aí quando ficam... E eu tô trazendo esse caso que eu me lembrei dessa história. Quando você chega lá e... Por que essa casa tá uma bagunça? Ué, todo mundo mora aqui. Então isso aqui não é um hotel. Minha mãe falava muito isso. Isso aqui não é um hotel. Cada um que arrume a sua parte da casa. Então são essas estruturas mentais e crenças limitantes que nós temos que começar a quebrar. Por quê? E aí, a outra dica que eu dou, especialmente para aquelas mulheres que são mães de meninas, é você fortalecer o interior dessa menina. Porque o problema da violência, ele tem duas faces. O homem que é violento e a mulher que muitas vezes não tem uma defesa emocional contra aquilo dali. Foi ensinada a aguentar. Aguenta mais um pouquinho, ele tá nervoso, vamos orar por ele. Não, meu filho, tem polícia para isso. Tá? Então, assim, você precisa começar a fortalecer para ela criar um senso desde criança, falar, pera lá, quero isso não. Isso serve para a mãe e para o pai. Os homens que são pais têm que ensinar para as meninas como que ela tem que ser tratada por outro homem. Então, assim, eu vejo muito aquela preguiça, sabe, das pessoas. Então, não tenham filhos e filhas, gente, porque ser humano depende de tempo de qualidade. Você vai precisar dedicar para você ensinar. Então, o pai tem que ensinar, porque ela vai ter um parâmetro de como que ela tem que ser tratada. Mas essa semana eu comecei a ler um livro, Educando Meninos. Porque eu falei assim, eu sou mulher, eu sei como a mulher pensa. Exatamente. Eu falei assim, mas eu não sei como o homem pensa. Exato. Eu não sei como é que acontece. Eu falei, eu preciso, então, aprender, porque eu tenho um filho de 9 meses. E eu sempre me questionei muito, assim, poxa, se essas mulheres que vêm gritando autonomia, por que então que os nossos homens estão cada vez mais agressivos, cada vez menos tolerantes, cada vez mais assediadores, numa sociedade que você vai ver que, na verdade, hoje, essa geração é fruto de mulheres que lá atrás estavam queimando sutiã. Então, assim, na minha cabeça, eu começo a questionar isso a partir do momento que eu tenho um filho homem. Porque eu não posso cometer o erro que talvez elas estejam cometendo.
E aí, os primeiros capítulos do livro, eu achei interessantíssimo, é um livro cristão, então os primeiros capítulos do livro falam justamente sobre a importância da família, na estruturação do menino, porque ele vai trazer, assim, o fato do pai não ser presente, às vezes ser uma mãe que é solo, não por não ser casada, mas por não ter um marido coadjuvante ali do lado dela, parceiro, né? Ativo. E aí eu acho interessantíssimo que ele traz várias porcentagens de filhos, e ele traz justamente o exemplo dessas crianças, né, que viram atiradoras, entram em escolas e atiram. E ele vai dizer, a maioria dessas crianças, os pais se divorciaram em tal época. Esse pai já tinha foi diagnosticado que esse pai já cometia violência dentro de casa. Foi diagnosticado que essa criança era uma criança ferida, e ele vai trazer vários exemplos do que é do que ele chama uma criança ferida, e lá tá justamente essa parte, foi uma criança que não foi educada a ser emocionalmente forte, é uma criança que não sabe sobre si, mas sim o que os outros falam sobre ela. Exatamente. É uma criança que não sabe o quão importante que ela é uma criança que não sabe o quão amada ela é uma criança que não sabe o potencial que ela tem. E aí vai lá pro mundo lá fora, aí ouve, você é burro, você é lerdo, você é feio, você não presta. A sua família é, sei lá, é pobre, a sua família é isso. E aí os nossos meninos vão criando um nível de violência e de intolerância enorme, porque eles começam a entender o quê? Eu preciso me defender. Exato. Como que eu vou me defender? Vou me defender batendo, porque a partir do momento que eu sou um valentão, eu começo a ser admirado pela minha comunidade, a minha volta de meninos. Exato. Então, assim, é extremamente... E eu falei assim, gente, eu nunca parei pra pensar. E aí ele vai falar do fato da testosterona, como modifica o cérebro do bebê ainda na barriga da mãe. E uma segunda onda que vem ali na puberdade. Aí vai falar de amígdala, que é uma parte do cérebro, como ela é diferenciada do homem na mulher, como que ele faz algumas conexões de sentimentos. Então, assim, às vezes uma coisa que pra uma menina, ela vai olhar aquilo e ela fala assim, não, é só isso. Pro menino, não, acabou aqui, aqui já é o meu limite. Justamente por causa disso, ele traz um pouco do aspecto feminino nesse sentido. Que as meninas acabam tendo essa parte um pouco mais desenvolvida, porque nós aprendemos ao longo dos anos a ser muito tolerante, a observar as coisas ser com outra, doce, né? Ser contida. Aí ele vai falar assim, por que tem muito mais menino com TDAH diagnosticado do que menina? Porque a menina, desde pequena, ela tem que ser bonitinha no cantinho dela, não pode bagunçar. Então, assim, tem o TDAH... o padrão, né? O padrão estipulado. E aí ele vai... E são, assim, números exorbitantes. Assim, tem TDAH de meninas que, às vezes, são 20% dos meninos, ou 80% que é diagnosticado na infância. E aí, depois, a gente acaba tendo mulheres um pouco disfuncionais, até mesmo por conta, assim, de não ter atenção, de não conseguir, às vezes, levar um projeto pra frente, por causa de um TDAH que lá atrás não foi visto. Por quê? Porque ela, todo momento, ela foi contida. Foi contida, assim, E aí o TDAH nos meninos ainda fala assim, que é normal, quando a mãe vê esse menino hiperativo, é homem, tem que ser assim mesmo, porque senão vai ser lerdo, vai ser manipulado pela mulher, não pode ser assim. Exato. Assim, a psicologia já traz alguns dados muito interessantes pra gente, e que depois a gente pode fazer um outro podcast para poder falar sobre isso, que é a maioria dos problemas que nós temos enquanto adultos advém dessa criança que foi ferida lá atrás. Então, quando a gente fala da violência real hoje, que já é tratando do resultado contra a mulher, isso em todos os níveis, quer seja o assédio, quer seja a violência física, sexual e por aí vai, já é o resultado também disso. Isso tanto pro lado do agressor quanto pro lado da agredida. Então, quando você começa a criar crianças... Esses dias eu estava até atendendo um cliente e nós estávamos vivendo um conflito muito forte entre ele e a ex-mulher. E eu disse a ele o seguinte, você precisa fazer terapia porque alguém precisa ser a pessoa equilibrada, temperante e resiliente pra gente resolver esse problema. Por quê, gente? Porque tem uma criança no meio.
Então, assim, não adianta você ficar pensando que você tá saindo para uma guerra e aí você tem que atacar ela, porque à medida que você pensa assim, a criança que tá ali no meio vai ser atacada também. Então, assim, quando a gente está nesse tipo de disputa, o que os adultos veem e essa falta de temperança emocional, de resiliência, porque eu sei que um feriu o outro, né? E você quer, de alguma maneira, dizer para todo mundo, eu estou correto e ela está errada e ela quer fazer o mesmo. Agora, o que eu tenho que parar e entender é o seguinte, existe uma criança no meio, então, por ela, eu vou colocar o pé no freio e nós vamos recalcular a rota. Mas é porque aí, muitas vezes, nessas brigas, vem à tona o quê? Aquela criança que foi ferida lá atrás e que não foi tratada. Por isso que é muito importante, uma coisa, pessoal, que a gente estava conversando muito aqui nos bastidores, que é o processo de autoconhecimento. Sim. Então, assim, eu, por exemplo, já identifiquei o que na minha infância me feriu. E tem coisas que são incríveis, gente, que elas aparecem hoje exatamente por causa daquela criança ferida. Então, por conta desse autoconhecimento, a terapia funciona muito bem pra mim hoje, porque hoje eu trato aquilo que causa os problemas que eu tenho hoje, que são lá de trás. Então, essa barreira precisa também ser desenvolvida nas meninas, para que elas consigam, e nos meninos, obviamente, né, para a gente ir criando homens saudáveis e meninas, né, mulheres saudáveis também. Então você precisa ter essa capacidade técnica, vamos dizer assim, os pais, para conseguirem fazer essa alocação, né, dentro do espaço de cada um deles e a gente diminuir essas proporções que nós temos com relação à violência. Sim. E pegando esse gancho das percepções também, Cris, não só as autopercepções, né? Mas trazendo, voltando ao assunto do meio de trabalho, né? Do campo de trabalho ali, do ambiente de trabalho, acontece muito aquelas brincadeirinhas, né? Que vêm disfarçadas ali de um assédio. Aquelas e piadinhas, que muitas vezes... né? Aquele negócio de WhatsApp que vem assim... Isso, de WhatsApp, às vezes eu tô ali numa copa, né, no escritório, de repente, e aí começa aquelas brincadeirinhas, que não são brincadeirinhas, né, e que muitas vezes a gente se submete justamente por, às vezes, não ter a percepção de que aquilo é um assédio, ou de achar, mais uma vez, que não, você tá... A gente mesmo fica pensando, não, é besteira, isso daí é besteira, não adianta a gente ir bater de frente com isso, afinal é o meu chefe, por exemplo, né? Ou, não, isso é tão pequeno, mas essas coisas pequenininhas, igual você falou, são dessas coisas pequenininhas que a gente percebe que algo maior pode vir lá na frente. Né? É o que a gente chama, gente, de microagressões. Tem duas coisas, acho que importantes pra gente falar aqui. Essas microagressões, elas acabam criando um código social para os homens. Então, às vezes eles estão em grupos de WhatsApp, só deles, e aí as piadinhas muitas vezes começam. O que eu tenho falado muito para os homens? Saia desses grupos. Você sabe por quê? Porque quando você fica lá e coloca kkk ou aquela carinha do emoji lá sorrindo, você está aplaudindo aquela microagressão. Aí aquela pessoa ali que parece que só tá fazendo aquela microagressão, você potencializa nela a capacidade dela estuprar. Porque pode existir, entendeu? Entre aquelas pessoas, aqueles que acham que numa balada podem sim pegar uma mulher bêbada e manter um relacionamento íntimo com ela. Hello, Brasil, isso é estupro. Porque ela não tem capacidade ali de consentir ou não, é um estupro de vulnerável. Mas e por que os homens fazem? Porque existe um código social dizendo assim, a mulher quis, ela bebeu porque ela quis. Hello, para tudo que nós estamos querendo descer desse ônibus. Não, ela não tinha capacidade naquele momento de consentir, mas existe um código social por trás. Por que naquela hora lá da balada, porque muitas vezes isso acontece na frente de outras pessoas. Sim. Por que ninguém interfere naquilo dali e fala, não, você não vai fazer isso não. Sabe por que você não vai fazer isso não? Porque ela não tem a capacidade de consentir. Porque existe um código social por trás. Que começou onde, pessoal? Com a aceitação dessas microagressões. Então, a gente acha muitas vezes, e eu espero que nem só as mulheres estejam escutando isso que nós estamos falando, sabe? Porque é importante os homens escutarem também. Sim. É que você tem irmãs, mães, sobrinhas, filhas, primas, amigas, que são pessoas que você ama e que jamais você gostaria de ser subordinada. Eu tenho até um exemplo, gente. Esses dias eu fui para o Rio de Janeiro para um evento e aí meu voo cancelou do Santos Dumont. Era já 10 horas da noite, eu peguei o último voo para vir para Brasília.
E aí deslocaram o nosso voo para o Galeão. Eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu vou ter que cruzar essa cidade 10 horas da noite. Aí pedi o Uber, né? O Uber com medo de mim e eu com medo do Uber. Aí ele virou pra mim assim, falou, olha, deixa eu te dizer, não pega esse último voo, porque aqui cancela muito esses voos, os últimos da noite. Sempre procura voltar no penúltimo. E quando tiver chovendo também, volta pelo Galeão, porque esse aeroporto aqui fecha. Porque é muito perigoso. Você tá andando sozinha. E eu parei e pensei. E eu aqui, né, fazendo minha oração mental, porque cruzando, eram 25 minutos até o outro aeroporto. Vocês estão entendendo? Acho que assim, as pessoas que estão nos ouvindo entendem esse meu temor, porque é difícil pra gente andar sozinha. E olha assim, gente, que eu sou uma pessoa corajosa, tá? Eu não tenho... É pouca coisa na minha vida que eu tenho medo. Mas naquele momento eu fiquei muito insegura. Sim. Porque a gente tava passando por um monte de túnel. Eu falei, se fecha tudo isso aqui. E com relação a gente, quando as pessoas vão praticar violência, o que elas pensam de cara? Na violência sexual. Entendeu? Então, elas estão entrando pra roubar, mas elas veem a oportunidade, quando é uma mulher, de praticar uma violência sexual contra a gente. Então, assim... E esse é o meu maior medo, assim. Cara, leva tudo. Mas o meu maior pavor da vida é pensar numa violência dessa. E é o que... E os homens pensam, porque fala agora não, tá submetido aqui a essa violência com a arma de fogo. Por exemplo, eu posso fazer o que eu quiser. E a gente tem esse temor verdadeiramente. Então, quando eu cheguei lá no Galeão, que ele parou, eu desci, eu falei... conseguir chegar no lugar seguro. Então, veja, por que eu tô dando esse exemplo para vocês? Porque a gente precisa entender que esses códigos precisam ser quebrados para nossa segurança, segurança das mulheres que nós amamos, especialmente. Por isso que os homens precisam mudar essas crenças limitantes e essas estruturas mentais de que é possível. E aí a gente traz o caso do jogador de futebol, do Daniel Alves, que é notório, por isso que a gente pode falar. E por que ali, você sabia que ela não foi direto na delegacia? Eles têm um protocolo lá, nós estamos até traduzindo esse protocolo, porque nós vamos dar notoriedade a ele agora e vamos pedir ao Ministério aí das Mulheres que o Brasil edite um protocolo semelhante, que é o protocolo nessas áreas de lazer. Então, a Espanha criou um protocolo de proteção para as mulheres para essas áreas de lazer, porque eles perceberam em pesquisas que as mulheres sofriam muita violência sexual em bares, em festas, porque bebiam como todo mundo, tá? Tanto os homens quanto as mulheres. Então, a gente não tem que parar de beber por causa disso. E eu sei de mulheres que pararam por causa disso, porque tem medo de ficar nesses lugares sem consciência e acabar sendo vítima. As pessoas viram ela sofrendo a violência e rapidamente fizeram a comunicação, eles localizaram a vítima e o processo começou. Então, assim, não sei se ele é culpado ou inocente, não tô aqui para fazer esse juízo de valor. O que eu tô te dizendo é com relação ao protocolo sendo empregado de proteção. Então, é muito importante esse tipo de coisa existir para nos proteger, porque pode acontecer de você, sei lá, beber 2 tequilas ali, um gin, e na verdade perder a consciência, estar sozinha. Quem diz que as pessoas podem tocar no seu corpo por conta disso que aconteceu? Eu, por exemplo, fico apavorada no carnaval, sinceramente. Você sabe por que eu fico apavorada no carnaval? Por conta de todas as coisas que a gente sabe que acontecem, né? E assim, eu, embalada antes de casar, além de não beber, só garrafa fechada, garrafa de água que viesse fechada, porque ainda tem o problema de alguém vir jogar uma coisa da sua bebida, ou já vi do bar batizado, né? Exato. Então, assim, você não bebe? Eu bebo, mas aqui não dá. Por quê? Porque eu tenho medo, e é um medo real, porque é como a Cris falou, a primeira violência que a gente tá ali é sexual, gente. É a violar o seu corpo, né? É a sua exposição, você ser tocada. Isso, e todas as mulheres que estão nos assistindo, elas vão entender. É algo assim que não é inimaginável. Chega a dar real. Chega a dar assim, um arrepio na espinha de você pensar que uma pessoa que você não conhece pode estar ali fazendo algo com você e você estando bem inconsciente. E para nós mulheres é mais difícil ainda. E assim, eu falo de novo para os homens, porque em todos os espaços nós sofremos violência. Você vai pro hospital internar para ter uma criança, você é estuprada. Você vai tratar um problema de saúde. O outro caso do médico agora, que foi, você pode ser estuprada. Você pode passar por um processo de violência política. Dentro dos processos, as pessoas não sabem brigar com estratégias processuais, mas daí já
colocam fotos de você nua, já querem te expor para poder te desqualificar. Então vocês estão entendendo a dimensão das violências que são praticadas contra nós? Não temos um minuto de paz. Em qualquer espaço que entremos, nós somos vítimas. E é por isso que às vezes eu não entendo a postura e a posição de determinadas mulheres, porque é cansativo para nós. Toda hora tá falando a mesma coisa. Gente, respeitem os nossos corpos, respeitem a nossa opinião, respeitem a nossa fala na hora que nós estamos falando. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, você é muito bravo. Sabe por que muitas mulheres têm esse papel e têm que incorporar, muitas vezes, um papel masculino para chegar dentro dos espaços e falar, pera lá. Olha só, eu tenho que ser respeitada. Quer dizer, às vezes a pessoa chega pra mim e tem a cara de pau de falar assim, nossa, como você é linda. Eu falo, incompetente. Porque eu não cheguei até aqui por causa da minha beleza. Eu cheguei aqui por causa da minha competência. Não, veja, eu não tô lhe ofendendo. Então as pessoas fazem isso. Então isso é assédio, tá? Ai, que lindas pernas. Nossa, como você anda bonita. Nossa, como seu cabelo é maravilhoso. Eu quero ser elogiada porque eu fiz uma ótima sustentação oral. Porque a minha tese para aquele processo foi excelente. Esse tipo de elogio os homens podem fazer dentro do ambiente de trabalho. Agora, fazer elogio sobre os nossos corpos, a forma que nos vestimos, a forma que a gente senta, a nossa forma física, isso é sim um tipo de assédio sexual. Então, você tem que entender. As pessoas falam, agora eu não posso mais paquerar, se a mulher te der abertura para isso. Agora, dentro do ambiente de trabalho, nós temos que ser profissional. Sim. Ninguém chega para homem falando, nossa, que lindos olhos, que cabelo maravilhoso. As pessoas não chegam para eles falando isso. Todo mundo elogia a postura profissional deles. E é isso que nós queremos também. É o que acontece na política, né? Mesma coisa. Então, por exemplo, a gente passou por isso aqui. Quando eu fui, a gente veio para nossa campanha política. O que fizeram? A primeira crítica que fizeram para mim, porque eu não era mãe. Então, você tá vendo? Se você é mãe, você tem problema. Sim. Se você não é mãe, as pessoas sabem por que eu não sou mãe. Ninguém conhece o bastidor da minha vida. Mas a gente é criticada e a minha competência, porque eu tava na presidência em exercício na época, foi questionada porque eu não era mãe. Porque sendo mãe eu saberia tratar melhor dos advogados e das advogadas. Quer dizer, vocês estão vendo como é que isso é sério? Atrelam a nossa competência ao fato de sermos mães. E se tivermos mulheres que não puderam ser mães de jeito nenhum? Sim. Como eu recebi, assim, gente, dezenas de mensagens de mulheres. Sim. Então, o que eu tô querendo dizer é que a gente não pode estar pautando as mulheres dentro dos espaços por esses estereótipos. Sim. E sim pela capacidade delas, capacidade cognitiva, capacidade técnica. É essa avaliação que nós temos de ter. Qualquer coisa fora disso, dentro do ambiente de trabalho, pode caracterizar um assédio moral e sexual. Sim. Eu já fui muito... Eu até comentei com a Sônia, gente, eu vou perguntar isso pra Cris, dessa cobrança, né, de não ser mãe. Porque eu decidi isso. Eu posso e tudo mais, mas eu decidi que eu não quero. E tá tudo bem. E a gente falou muito isso nos episódios anteriores, né, Sônia? Principalmente com a Lenda, né? Principalmente com a Lenda que teve aqui também, falou muito de maternidade. Mas, enfim, você tem que decidir o que você quer pra sua vida. Exato. E só você pode decidir isso. Isso não pode pautar o seu profissionalismo, isso a sua não te define capacidade, nenhum outro, a sua técnica. Em nenhum outro aspecto. Isso é tão pequeno, sabe? E eu também sou muito cobrada em relação a isso, sabe? E eu vejo que muito assim, você dá muita atenção pro seu lado profissional. É por isso que você não vai ser mãe. Entendeu? E não é isso. Se eu quisesse, eu daria conta de conciliar as duas coisas. Embora eu admire muito quem consegue. Eu acho que é bem pesado mesmo. São atribuições bem Mas é engraçado, porque eu também cheguei a perder clientes porque eu era mãe. Olha aí. Ah, não, você tá grávida? Ah, não vou te contratar. Ué, por quê? Não, porque é pensão alimentícia. E aí, no caso, você estaria pelo pai. Sim, mas o que ele quer pagar é proporcional, é razoável, tá dentro do binômio. Tá, mas eu acho que você vai entender pro lado da mãe, não vou te contratar, não. Eu acredito. Aí eu falei, tá bom, então. Eu acredito muito nisso, assim. E porque eu faço crime, né? Então, as pessoas chegam no meu escritório, já fui altamente criticada por outras mulheres por defender homens também. Oi, eu sou advogada. As pessoas batem aqui na minha porta, assim, as minhas convicções. E tem coisa, gente, que eu deixo muito claro para os meus clientes. Sendo homens em processos de violência doméstica, queridos, errou. Errou. Você fez mesmo, vamos aqui entre nós admitir. Agora sim, o que nós podemos fazer é minorar as consequências dos seus atos.
Então, assim, não espere que a gente consiga criar uma tese que você consiga ser absolvido com provas tão evidentes que você praticou, por exemplo, a violência doméstica. Então, eu deixo isso muito claro para eles, porque eles entendem qual é o meu posicionamento, né? Dentro da minha atuação. E isso não interfere, gente, na forma com que eu defendo, nos projetos que eu tenho, mas já fui altamente criticada. Por causa disso, eu falo, tá, eu sou advogada agora, e não também acho ruim para as pessoas que resolvem nichar a sua atividade, trabalhar só com mulheres. Ótimo, você tá nichando, tá se especializando, excelente, tá tudo bem. O que a gente não pode é ficar recebendo estereótipo, mas eu escuto coisas tipo assim, você conseguiu viajar 76 vezes porque você não é mãe. Então, assim, você conseguiu colocar esse projeto porque você é divorciada. Você não tem família. Como se isso fosse assim, eu não tenho vida, eu não faço aula de inglês, eu não tenho que ir pra academia, eu não tenho que resolver as coisas do meu escritório. Sim, eu tenho outras coisas também que eu faço. E que eu tenho que conciliar com essa vida que eu escolhi para esse momento. Mas tudo isso é um estereótipo. Então, assim, o que eu faço hoje? Eu sou resiliente, procuro ensinar as pessoas. Falar, esse aqui é o meu espaço. Essa foi uma escolha que não foi nem eu que fiz, foi que fizeram por mim. Mas agora eu tenho que conviver com ela. E para mim tá tudo bem. Assim como eu defendo amplamente as mulheres que querem ter a maternidade de advocacia. Nós estamos preparando agora um projeto para o dia 13, que vai ser anunciado no nosso Conselho Federal, lá em Minas Gerais, que vai ser um projeto Carreiras para as Mulheres, e que nós vamos falar muito sobre maternidade, sobre planejamento de tempo, e tudo bem se você quiser ser mãe, nós vamos te dar ali ferramentas para você trabalhar com o seu tempo, para você poder criar a sua rede de apoio. Então, vamos proporcionar. Então, assim, eu tenho cobrado das seccionais os espaços kids para as mulheres irem para as aulas na ESA. Então, eu não sou mãe, mas eu entendo a necessidade das mulheres participarem da vida política e a OAB poder contribuir de alguma maneira para que elas estejam inseridas nesse meio junto com as crianças também. Sim. Então, eu entendo essa necessidade. É importante a gente estar nos espaços para isso ir mudando, essa cabeça ir mudando, as coisas irem mudando, porque a Gisele fala outra coisa também muito importante, gente, que ela diz que a gente só vai conseguir mudar essa característica dos espaços quando nós fincarmos raízes nos espaços. Então, eu volto àquela minha fala da responsabilidade geracional. Então, por que eu faço esse esforço? É pela Ana Beatriz, que é a criança mais próxima que está perto de mim. É para quando ela crescer, que hoje ela tem 7 anos, ela já consiga achar um espaço que nós, mulheres, estejamos mais enraizadas, que ela possa fazer as escolhas dela, que ela possa ser mãe ou não ser mãe, não ser criticada, que ela entre para poder competir com os homens, sem ficarem perguntando, você tem filhos? Você tem intenção de ficar grávida? Com quem que seu filho tá agora nesse momento? Exato! Seu filho precisar de você. Exato! Né? E eu até falei com a Lenda, falei assim, realmente a sociedade, ela, apesar de ser um assunto que deveria ser tratado com um pouco mais de humanidade, não é como se fosse uma coisa fora, assim, do eixo. Meu filho ficou doente, e aí o meu marido precisou sair, e eu tava com ele no hospital, eu falei assim, Eduardo, ele tá com 39,3 de febre. Querida, eu sou mãe de primeira viagem. Eu tô pra infartar aqui. Sai do seu trabalho e vem me ajudar. Claro. Aí ele falou assim, mas o meu chefe... Eu falei, querido, é um direito seu. Seu filho está aqui na emergência. E até assim, pra ele conseguir, até na dificuldade dele, ai, como é que eu vou falar com o meu chefe? Vou falar, vai parecer que eu tô fazendo, né? Que eu tô saindo por nada. Eu falei, Eduardo, só vem. Depois a gente pensa nisso. E aí a pediatra que tava atendendo o Pedro falou assim, mãezinha, você precisa de atestado? Eu falei, não, mas o pai vai precisar. Aí ela virou, não é pra você o atestado. Eu falei, não, porque eu tenho um cliente pra atender uma audiência pra fazer, não me adianta atestado. Você tem que dar atestado pro pai ficar com ele em casa amanhã enquanto eu estiver trabalhando. Exato. Não, pro pai. Pro pai. Ela ficou assim, recalculando a rota. O pai, então, não é pra mãe. Pro pai. O pai vai ficar em casa e meu marido ainda não tinha chegado. Mas o pai tá aqui, eu falei, não, mas é pra ele cuidar amanhã da criança. Cuidar hoje eu tô cuidando, que eu tô aqui. Eu quero pra amanhã o atestado. Meu filho vai ficar bom hoje? Não, ele vai ficar mais uns 2 dias ruins. Então eu quero atestado dos 2 dias pro meu marido cuidar do meu filho. É isso. E aí ela ficou assim, seu marido. Eu sei que a gente ficou uns 10 minutos, né, eu falando, e ela repetindo. E repetindo, ela, mas não é você, mãezinha, que vai cuidar. Eu falei, minha querida, deixa eu falar uma coisa, eu sou autônoma. Infelizmente, eu não consigo cancelar uma audiência porque meu filho tá doente, mas meu marido precisa cuidar dele.
eu preciso atestado pro meu marido. E a gente tem, Sônia, que normalizar isso, porque essa não é incumbência só sua. Sim. Imagina se for a causa da sua vida. Não que a vida da criança não seja relevante, mas vamos lá, existe um outro adulto, que é o pai responsável pela criança. Tanto quanto você. Eu falei, entendeu? Aí ela foi, deu, pediu o nome, mas sabe quando a pessoa ainda entrega assim... Tipo, devia ser você. Devia ser você. Que absurdo você, mãe, preferir trabalhar do que cuidar do seu filho, né? É um absurdo. Mas você vê que pra eles isso não é normal. A criança tá hospitalizada, a criança tá em casa doente. E a mãe tá em casa. Agora, pra nós, isso acontecia muito, gente, com as mulheres presas, porque eu trabalhei muitos anos com elas. Então, eu via muito juiz perguntando assim, você tem noção da gravidade dos seus atos? Tudo, até aí... Uma pergunta que cabe pra todo mundo. Porque assim, você tem 7 filhos. E você tem noção que traficar... Com que essas crianças vão ficar? Essa pergunta nunca foi feita pros homens. Então assim, pra elas ainda existe uma outra punição velada, porque elas não poderiam praticar crime porque elas são mães. E você tem a responsabilidade, que é sua mulher, de cuidar daquelas crianças. E aí eu comecei a falar pro juiz. Falei, excelência, assim, essa pergunta ela você faria essa pergunta pra um homem se estivesse sentado aqui? Ah, doutora, mas a senhora... Não. Você faria essa pergunta? Só responde, excelência, pra mim sim ou não. Porque a responsabilidade não é só dela. Essas crianças também têm pai. Então, se ela tá passando por essa situação, ele tem que assumir essas crianças. Então, você não pode estar fazendo essa culpabilização dela aqui dentro do processo, além da responsabilidade de infringir uma regra penal. Então, assim, eu comecei a exigir o que o CNJ hoje colocou numa resolução, que é um julgamento sob perspectiva de gênero. Entendeu? Porque as mulheres ficam sendo culpadas nas audiências porque não deveriam praticar crime. Né? O fato de você deixar os seus filhos são monstros. E o meu marido, quando foi mandar o atestado pro RH, ainda precisou se justificar o porquê que não era eu que estava com o atestado. Ah, mas é você que vai ficar com seu filho ou é sua mulher? Minha esposa precisa trabalhar e eu vou cuidar do meu filho doente. Ou seja, tudo isso que a gente falou que são questões pequenas que a gente, né, normaliza muitas vezes dentro da sociedade, que vão convalidando para que chega. Isso daí é um padrão criado na mente das pessoas, que as pessoas têm esse bloqueio mental. Eu falei, assim, não, isso não é normal. Lei, é um direito do pai acompanhar o filho, consulta, é um direito do pai ter e a responsabilidade é 50-50, né? É claro! Porque assim, veja... Parece que é 90-10. Se ele tivesse reunião da vida dele para fazer, o que ele ia falar? Olha, Sônia, você precisa ficar com Pedro, porque às vezes ele nem precisaria pra fazer. Sim. Você entendeu? Porque é assim a vida deles. Então, eu acho que é isso que a gente tá querendo um pouco, sabe? Eu acho que as mulheres, por outro lado, a gente tem que passar por um processo de fortalecimento, porque esse caminho fácil ele não é, ele é desafiador mesmo. Tá repetindo, tá falando, tá criando política, tá fazendo projeto, tá fazendo campanha, tá a gente falando em podcast. É um caminho que nós vamos falar ainda 10 milhões de vezes. Então, a gente precisa do quê? De fortalecimento. Cria sua rede de apoio, sabe? Pra você poder falar. Nós precisamos falar. Nós somos mulheres e tá tudo bem. A gente precisa ter as amigas que a gente vai lá, vai falar que tá chateado, que não fez a unha, porque a gente se entende nesse aspecto. Crie sua rede de apoio pra você poder ter com quem dividir as suas ansiedades do dia a dia sem ser julgada por isso. Isso é muito importante pra gente. A outra coisa é não desistir. Eu tenho um lema na minha vida, que eu até falei pra minha mãe esses dias, que minha mãe é contra tatuagem. Eu falei, mas eu vou tatuar na minha pele. Que é prosseguir sempre, desistir jamais. Então, assim, não é só por você. A gente tá aqui por uma geração. Existiram aquelas que foram corajosas. Você imagina uma mulher há 90 anos atrás, a Berta Lutz, que foi lá e lutou pelo nosso direito do voto. Você tem noção do que essa mulher passou há 90 anos atrás? Se a gente briga por causa de um atestado. Pois é. Então, por elas, eu acho que por elas, a gente tem que continuar colocando esse tijolinho no chão para as que vierem depois de nós. Então, assim, nós não podemos agir como se a gente vivesse num mundo sozinha dentro do meu quadradinho, porque existiram aqueles que entregaram uma vida para hoje nós estarmos sentadas aqui, usarmos calça jeans, ocuparmos o lugar que nós quisermos, podermos falar sobre esses assuntos. Então, para honrar aquelas que vieram antes de nós e para abrir o caminho, pavimentar
ensinar para aquelas que virão depois da gente. Então a gente precisa do quê? De coragem, de responsabilidade, né, geracional. Vamos aprender sobre o assunto, entender quais são os nossos problemas, aprendermos a sermos mulheres políticas. A professora Gisele, ela falou outra coisa que era muito importante, hoje ela tá me vindo assim muito na cabeça, que a gente tem que aprender com os homens. A gente fala, não pode reprisar o comportamento, mas eles ainda são maioria. Pera lá, o jogo é esse? Perguntaram o seguinte para ela. Olha só, quando a gente vem para as reuniões do conselho, os homens falam muito, eles ficam elogiando o voto um dos outros. Aí ela parou e falou, vocês fazem isso também? Aí ficou todo mundo calada, porque a gente é prática, a gente queria que votasse, próximo processo. Mas aquilo faz parte do jogo. Aquilo ali é um código para eles, para poder dizer, eu tô com você, tá tudo certo, validação daquele comportamento, né? Nem da temática ali. E nós estamos validando o comportamento uma das outras. Então aí eu falei para as meninas assim, falei, quando a gente chegar no plenário agora vai ser assim, uma mulher vai ser relatora, nós vamos pegar o microfone. Presidente, eu gostaria, né, de fazer aqui uma ponderação. Quero elogiar o voto da colega, foi perfeito, escreveu muito bem, concordo com tudo que ela falou, foi de excelência. Acabou. Por quê? Nós estamos falando o quê? Que nós estamos validando o comportamento e ela não está sozinha. Então, enquanto nós não chegarmos no ponto de conseguirmos ali imprimir a nossa marca e termos as nossas raízes, como é que é o jogo? Então, pera lá, vamos aprender a jogar esse jogo também. Isso não é um processo, entendam bem, quem nos vê, quem nos escuta, de masculinização, mas é uma estratégia de ação para permanecermos e espraiarmos os nossos espaços de poder. Sim, nossa, perfeito. Gente, o que falar depois disso? Eu acho que a sabedoria emocional, né? Eu tô impactada. É o que a gente veio falando. Às vezes, quando você tem uma mulher que lança o olhar sobre isso, ai, tá vendo? Já vai se igualar a eles pra ficar igual a eles. Gente, sabedoria emocional. Muitas vezes em casa, no nosso dia a dia, com a nossa família, a gente sabe que se a gente for direto ao ponto, não dá certo. Sim. Nós, mulheres, já temos de dar aquela voltinha, de fazer de uma outra maneira pra alcançar aquilo que a gente quer. Nada mais é do que isso. São estratégias, sabedoria. Exato. Não, e o quão importante essa questão da validação que a Cris levantou, né? Muito, muito importante mesmo. Porque a gente precisa muito isso. A gente precisa se ajudar, a gente precisa se apoiar, a gente precisa estar nos lugares onde nós ocupamos os lugares, ocupar de fato o nosso lugar e reconhecer também a colega que está ali. Eu tenho certeza que depois de uma relatora receber 2, 3 elogios, a próxima vez que ela for relatora, ela vai com muito mais. Muito mais. Ela vai ser muito mais impetuosa, ela vai ser muito mais audaciosa, ela vai chegar lá com voz. A minha voz não está sozinha, ela tem um coro ali embaixo. Exatamente. Eu aconselho todo mundo a escutar uma música chamada Povoada. A gente fez um encontro que nós vamos fazer aqui, vocês já estão convidadas para poder participar, muito para poder falar sobre liderança feminina. Mas é um encontro diferente. Não é um encontro dentro de uma sala, é um encontro mais lúdico. E no final, ela colocou essa música. E aí, quando eu postei o videozinho desse encontro, eu coloquei ela. E no final da música, ela fala assim, eu não ando só. Então, o que a gente tem que ter noção é que nós não andamos sós. Então, a gente tem sim que ter esse espírito de corpo, esse espírito de olhar para outra, que mulher maravilhosa, como ela está linda. E eu faço muito isso com as mulheres. Às vezes elas postam coisas, tirando foto no espelho, no Instagram, no Stories e postam. Eu falo, você está mais que maravilhosa hoje. Por quê? E aí eu fico vendo tanto que elas gostam de serem elogiadas, porque faz parte da nossa... Muitas mulheres gostam, se você também não gostar, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Agora, quando você vê uma mulher lá na frente, que tem eloquência, sabe? Que sabe o que ela tá dizendo, chega ao final, você fala, ó, vim aqui te parabenizar, você é excelente, sua postura foi maravilhosa, você soube se colocar, você fala bem, você sabe por quê? Porque a gente vai falando, opa, eu tive confirmação, porque assim, eu sou professora de 16 anos, então quando a gente tá numa plateia, a gente entende quem tá gostando do que a gente tá falando e quem não tá gostando. E muitas vezes as pessoas começam a torcer o nariz. Mas quando vem alguém ao final e fala assim, ó, tô com você, tô contigo, sua palestra foi ótima, você falou super bem. Porque assim, você acha que os homens, eles ficam pensando se eles estão falando super bem? Eles estão nem aí, chamaram eles pra falar, eles estão lá ocupando o lugar deles. E é por isso que hoje, gente, eu sou desse jeito. Que vai estar lá assistindo, não tá prestando atenção, não sabe nem o que foi. Cara, tô contigo. Agora eu sou assim, esse espaço é meu? Tô lá, minha filha, plena, maravilhosa, não sei nem direito o que eu vou falar, mas eu não sei se todo mundo que tá naquela mesa sabe também não. Sim. Mas eu tô falando, vocês estão entendendo? Então isso assim,
O ano passado me ensinou muito isso. Então as pessoas falavam assim, não, tem que ter mulher. Eu falei, não, tem que ter mesmo. E eu tô aqui, tô presente aqui, tô representando as 700 mil. E quando eu começava a discursar, eu começava desse jeito. Agradecia, cumprimentava o pessoal da mesa e falava, estou aqui representando quase 700 mil advogadas, porque hoje nós somos 52% da OAB. Então a Cristiane não está só. Vocês não estão vendo elas aqui, mas elas estão todas à minha volta. Então isso aí já, impactava lá o auditório, entendeu? E aí o povo falava, os que vinham depois de mim, nossa, doutora Cristiane, seu discurso foi ótimo, parabéns, porque você representa muito bem. Antigamente, eu ficava com vergonha disso. Oi, Brasil? Não, porque isso é a verdade. É isso mesmo, eu tô numa comissão que representa essa quantidade de mulheres. Então é por isso que eu não deixo de nenhum espaço. Se o povo quer me passar a palavra, estou falando mesmo. Por quê? Porque eu não estou ali só por mim. Eu estou ali por conta de todas aquelas colegas que andam junto comigo. Então, escutem essa música e internalizem que você não está só. Sim. Nossa, que maravilhosa, Cris. E olha, eu me sinto representada por você. Eu quero te falar isso. Não, assim como a lenda, e vai parecer que você tá tendo um déjà vu, mas não é. Eu falei pra lenda e falo pra vocês são precursoras, assim. Abrem caminhos. Vocês estão abrindo caminhos. Hoje, você chegar lá no conselho aqui da OAB e você ver mães com seus filhos, Exato. que antigamente você não via, e às vezes crianças ainda com o uniformezinho da escola, que a mãe pegou e levou, porque não tinha com quem deixar e tinha... Antigamente, provavelmente, essa mãe ia pra casa, não ia Exato, e não do ia conselho. participar. Exato. Não, e agora você vê ela e o seu filho ali e tá tudo bem. E tá tudo bem. A lenda trouxe algo, está trazendo algo que pra gente antes era inimaginável. Você todas as subseções com fraudário. Aham. Então, assim, tá se abrindo uma porta. E quando a gente vê um presidente passar a palavra, assim, não, eu vou passar a palavra pra advogada, pra uma mulher, às vezes cedendo até mesmo o espaço dele de fala em algum evento, é por causa de você, Cris. É porque o Délio fez muito isso, o Délio nos ensinou isso, e você sempre pegou a palavra pra falar. Exatamente. Eu nem sabia, tem hora que eu tava lá falando, meu Deus, aí dando uma... Agita o cérebro. Sim, se a gente... Se tem Mas tá mulheres abrindo que caminhos pegam o pra microfone gente, né? e falam assim, vou... E justamente isso, eu não estou aqui sozinha, né? Uma co-presidente de subseção, eu estou aqui representando X, advogados. Exatamente. E já teve momento, pegando assim, ela mesma como referência, a própria Cris já falando pra ela que ela não sabe disso, ela vai saber agora. Mas já teve momentos dentro da OAB que foi me passada a palavra que eu pensei muito em você. Mas Juro porque por passa Deus. a palavra e fica assim, gente, Falei assim, a passou Cris não deu palavra. pra trás, eu A também não Cris, vou dar. eu pensava, a Cris nem treme. Então você também não vai tremer, não. Você vai, olha, fica firme aqui. Então, juro, assim, então eu quero te falar. E nesses momentos que eu pensei em você, você sequer me conhecia. Aham. Então eu quero falar que você foi Que um exemplo bom, pra mim e que você feliz. abriu de fato os caminhos dentro da OAB, dentro da E política da OAB. continua abrindo. E é um baita exemplo pra Se mim. nós hoje nós temos mais palavras, se hoje a gente vê mulheres co-presidentes fazendo juramentos de entrega de carteira, é porque você estava lá fazendo isso. Era. Cris. E assim, a gente pode... Aí é aquela coisa, né? Quem pode estar assistindo, ou outras pessoas falam assim, ai, que coisa pouca. Não, é muito. É muita Se coisa. você for parar pra pensar que às vezes há 5 anos atrás, 6 anos atrás, isso era inimaginável. Eu tenho um episódio para poder contar. Esses dias eu fui com o presidente Délio, que é o nosso presidente aqui da OABDF, e o nosso presidente Beth Simonetti, que é o presidente do Conselho Federal, para um evento. E aí, quando a gente chegou lá no evento, eles pararam e olharam, só tinha um homem na mesa. Aí o Délio olhou para mim e falou assim, quem que organizou esse evento? Aí eu falei assim... Você sabe que eu também não sei, me chamaram aqui para falar, mas eu nem sei se meu painel é o primeiro ou é o segundo. Aí ele falou o seguinte, eu vou entrar, mas você vai presidir. Eu não me sinto à vontade para sentar numa mesa só com homens, sem ter representação feminina. E aí o Beto falou a mesma coisa. Quer dizer, eu tava com as duas autoridades máximas do sistema ali do meu lado. Eles não presidiram, gente. Eles passaram a palavra para eu poder presidir naquele momento. É algo inimaginável há 4... Eu falo, gente, há 5 anos atrás, você pouquíssimo acha tempo, mesmo? não Não é uma isso coisa é de... muito simbólico pra gente que é mulher. muito. Porque assim, aquele ali foi um ato de recado para poder dizer, não é, e ele expressamente falou. Chamou o organizador do evento e falou assim, aqui a gente não faz eventos nesse formato. Aqui as mulheres têm que estar presentes, nós temos conselheiras capacitadas para poder participarem desse evento, nos próximos eventos cuide, porque senão eu não vou participar.
Nossa, Então, assim, quando você vê esse tipo de coisa, é o que a gente fala sobre os homens humanistas. Sim. A gente precisa ter... Você sabe por que ele deixou de ser presidente por ter feito isso? Não. Vocês estão entendendo o que nós estamos dizendo? As pessoas não deixam de ocupar o espaço, porque nós estamos ali ocupando o espaço. E a referência dele, a autoridade dele não se foi invalida por conta disso. exatamente. E a mesma coisa que acontece com o Beto. Então, em várias vezes ele falou: você vai, porque precisa de ter uma mulher lá pra falar. E ele me obriga a falar. Eu querendo ou não querendo, eu falei: Pronto ou não pronto? Você já tá falando, presidente. Ele: não importa, não tem nenhuma mulher falando, você vai falar. Então, isso traz pra gente esse espaço nosso que nós estamos enraizando, essa árvore que está crescendo e está enraizando. Por isso que nós precisamos dos homens nas trincheiras junto conosco. Sim. Eu acho engraçado que você falando, isso nos abre os olhos, né? Eu fui para uma solenidade que teve na Canangolândia. E na hora que eu cheguei, na hora que eu olhei a mesa, eu falei assim, gente, e agora? Porque eu fui convidada não para participar da mesa, mas para participar do evento. E aí, na hora que eu vi como co-presidente lá da subseção, quando eu olhei, gente, tinha... Quantos homens tinha naquela mesa? Uns 11 homens e uma mulher. E assim, não eram políticos, eram pessoas porque era aniversário da Canangolândia de 66 anos. Né? E aí chamou pessoas, homens da comunidade. E eu parei e olhei assim. Aí ao final mandou uma foto pra mim. Aí eu mandei foto e falei assim, querido, tá não sei nem se eu posto. Porque eu não me sinto à vontade de postar. Eu também não posto. Eu falei, eu não me sinto à vontade de postar. Foi. Mas eu automaticamente me senti na posição de criticar. Não no sentido de tá tudo errado. Não, a próxima vez eu espero ver algo melhor. Porque eu sou a daqui. Eu vivo aqui há não sei quantos anos. Acho que é 15. Na hora eu fiz as contas pra eu falar certinho. Uma hora que há 15 anos. É um cargo importante da região. Eu sou co-presidente da OAB daqui. A OAB da Canangolândia tem feito pela Canangolândia, tem feito pelo Núcleo Bandeirante, tem feito pelo Parkway. E cadê eu aí em cima? É a invisibilidade, né? Vocês estão entendendo o processo de invisibilização nossa? Como é que... Eu falei... Aí, eu falei pro administrador, falei assim, olha, não sei se foi você que fez a mesa. Não sei se foi o senhor que realizou. Eu acho que não, acho que foi a Câmara. Mas deixa eu falar o seu... Eu não me sinto representada. Não acho que essa mesa representa a Canangolândia. Não acho que essa solenidade representa 66 anos de Canangolândia. Sabe por quê? Eu sei de mulheres que... Só tem uma creche aqui na Canangolândia hoje porque uma mulher lá atrás, há não sei quantos anos atrás, num cercadinho com chão de terra, se propôs a cuidar de crianças. Exatamente. Se hoje nós temos o melhor conselho tutelar, é porque tem uma mulher lá que tá ali dia e noite fazendo o melhor dela, com o melhor que ela tem, de recursos que ela tem para atender a nossa população. É processo de invisibilização. É por isso, gente, que a gente não pode deixar de estar nos espaços. Esses dias eu fui num evento na Câmara dos Deputados e tinha uma mesa só de homens. Aí, tipo assim, eu não acordei muito legal, não queria falar, sabe? Não queria, que a gente quer geminiana. Não, eu dei graças a Deus que não me deram a palavra, porque se me desse a palavra, o mundo pode estar caindo, a gente tá lá, plena. E aí eu falei, não tô querendo falar hoje, não. Aí, viraram pra mim do meu lado, um homem falou assim, eu acho que você precisa falar, porque vai ficar feio só os homens falarem. Eu falei, não, eu tenho que falar. Eu preciso falar porque eu tô aqui num papel que agora é por milhões de mulheres, não é só por mim. Eu não estava disposta a falar. Então eu quero dizer para as mulheres também que não vai ser todo dia que a gente vai estar super querendo se arrumar, super querendo sair. E num ambiente super propício. Num ambiente super propício, assim, porque realmente naquele momento eu fiquei assim, o que eu vou falar agora? Mas, gente, deu tudo certo. Eu falei tão bem quanto eles. As pessoas adoraram a minha fala. Quando eu desci, as mulheres que estavam embaixo falaram, ainda bem que você falou. Então, assim, toda vez que você temer e você achar que aquele lugar não é seu, porque assim, a gente tem uma pessoinha que anda com a gente com a síndrome da impostura, falando assim, esse lugar não é seu, você não vai dar conta de falar. Deixa eu te dizer um negócio, tem que ter a outra do outro lado, olhando para todos aqueles homens que tá lá, que não estão nem aí, se eles dão conta ou não, eles garram no microfone e vão embora. E a gente tem que ser do mesmo jeito. Então, assim, eu tenho adotado isso pra mim. Deram a oportunidade de falar, eu tô falando. Mesmo que eu não faça o melhor discurso, não fale. Mas quem disse que eu preciso ser perfeita? Sim. Quem disse que eu preciso ser a pessoa mais inteligente, mais maravilhosa, mais tudo do mundo? Ninguém é.
E não é, a gente tem essa exigência, nós que somos mulheres, né? Então vamos passar a sair e vamos ser protagonistas também dos lugares que nos são dados. Perfeito. Cris, quero que você dê o seu recado final aí para quem está nos assistindo. Antes de tudo que você falou, todos esses ensinamentos, né? Aí eu ficaria horas, dias aqui discutindo. A gente marca mais um. A gente marca outro para falar sobre a questão psicológica. Porque tem muito tema importante. E esse espaço aqui a gente criou justamente pra gente ter voz, pra gente levantar temas aqui importantíssimos de autoconhecimento. Vários temas, né, Sônia? Autoconhecimento, sexualidade, tudo. assédio, maternidade. Exato. Como a gente vem levantando e trazendo mulheres inspiradoras como você. Então eu quero que você dê o seu recado final aí para quem está nos assistindo e tanto para a mulher quanto você bem relembrou aí também voltado para os homens, porque esses ensinamentos são muito importantes. Eu digo, a primeira coisa que eu acho que você tem que gravar na tábua do seu coração, eu falo isso, gente, prosseguir sempre, desistir jamais. Tenha um alvo fixo, para onde você olha e você fala assim, eu tô correndo uma corrida de obstáculos, eu tô olhando lá pro prêmio, é assim que o corredor faz, é assim que a gente tem que fazer com relação às coisas da vida. Não desistir. 2, ter coragem. Coragem não é falta de medo. Coragem é a gente vencer o medo. Então, você tá vendo a situação que é grande? Passe por ela, porque do outro lado vem sim a vitória e vem um amanhecer. 3, não tenha vergonha, sabe? Deixa essa síndrome da impostora pra lá, porque nem todo mundo que tá naquele espaço tá fazendo tudo, sabe falar super bem, e a gente também não é obrigada a saber de tudo. Ocupe o espaço. Lembre-se o seguinte, poder não deixa vácuo. E a física explica que o espaço não fica vazio. Então, se ele nos foi dado, ocupemos esse espaço. E 4, e por último, crie sua rede de apoio, crie pessoas que te amam de verdade, que falam a verdade pra você e procure sempre se aprimorar. Nós somos um ser humano que tem que ser aquele ser humano em evolução. Não é que nós temos ausência de defeitos, viu, gente? Eu tenho vários, mas a gente tem que ter a percepção do autoconhecimento e melhorar sempre e saber que você não está só. Nós estamos caminhando junto com você. Sensacional. E a gente tem um presentinho aí, né, Sônia? Justamente porque você é uma inspiração para todas nós. Ai, que é a frase da nossa caneca, né? Vocês já viram lá, né, pessoal, no Instagram? Muito que você legal. é uma inspiração para todas nós. Gente, adorei. Eu adoro canecas, porque eu faço coleção de canecas. Então mais uma pra coleção. Eu também. Acho que isso é coisa de geminiano. Mas antes de finalizar o vídeo, gente, não esqueça de você compartilhar, ativa aqui o sininho, se inscreve aqui no nosso canal. Não se esqueça de ir lá no Instagram, @poddela_e_ela. Vou deixar aqui também na descrição o @ aqui da Cris Damasceno pra você também lá seguir. Você tá agora com o Instagram que eu vi, né? Eu tenho um Instagram que eu falo só de moda, eu fico postando roupa, não sei o que. Qual é o @ dele? Eu descobri ele esses dias. É Cris Damasceno Live. Vou deixar aqui também. Smith, segue lá. por favor, Smith, coloque por aqui. Cris, obrigada. Ai, gente, eu que agradeço, foi ótimo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Como eu falei, você é uma precursora em muitos caminhos. Eu agradeço que eu esteja ajudando a pavimentar aí para as posteridades mesmo. Como você falou, eu espero que meu filho, eu falo muito isso hoje em dia, eu espero que quando meu filho for homem, já for um pai de família, que seja mais fácil para ele, para a esposa dele, do que tá sendo para mim, pro meu marido, tenho certeza, né? que será. Então, eu falo muito para ele. Falo muito pro Eduardo, meu esposo, assim, eu espero que lá na frente a vida seja um pouco mais fácil. Que coisa que nós Mais estamos leve. lutando hoje, galgando Exato. hoje, que ele consiga colher os frutos. Porque hoje nós colhemos frutos de pessoas lá de trás. Então, muito obrigada, Cris. Eu que sou obrigada. grata. Obrigada. Ai, gente. Gente, sensacional, né? Ai, não dá nem vontade de despedir aqui. Smith, chama a vinheta, bora começar Meu hoje. Deus do céu. Mas, Minha filha, tá? mas muito obrigada, Cris. Cara, que sensacional te receber aqui, de verdade, Ai, de eu fico coração. feliz, Obrigada gente. por abrir caminhos aí. E é isso, galera. Estamos encerrando mais um pod dela. E ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, ative o sininho, curta, comenta, compartilhe, porque é importante, muito importante pra gente permanecer com esse canal, trazer outras temáticas. Isso Vocês mesmo. viram aí que é importante a gente ter essa rede de apoio entre mulheres. Então é isso. Vamos encerrar mais uma vez falando aqui o nosso bordão, né? Que o povo já sabe, né, Sim, Sônia? sim. Você é uma inspiração para nós. Terminando o pod dela. E ela.